Deus responde mesmo às nossas orações? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então, abram as suas Bíblias e leiam os textos de Mateus 7:7, Mateus 18:19, Mateus 21, de 21 a 22, João 14:14, Atos 12, de 1 a 5 e 1 João, de 3 a 22. Leia com atenção e nós vamos conversar a respeito das respostas de Deus às nossas orações. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é a persistência na oração. Jesus nos conta duas parábolas a respeito desse assunto. Em Lucas 11, de 5 a 3, nós temos a parábola do amigo oportuno. E em Lucas 18, de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. É bom que vocês leiam também essas parábolas com bastante atenção. E na parábola do amigo importuno, o amigo ele insiste tanto com o outro que ele acaba alcançando o favor do seu amigo. E uma coisa que eu queria destacar que fala lá nessa parábola é que nós que somos pecadores sabemos dar boas dádivas aos nossos amigos. Imagine Deus. Então, essa parábola destaca a persistência na oração. A segunda parábola é a do juiz iníquo, que resolve julgar a causa de uma mulher porque ela insiste tanto que ele resolve julgar essa causa dessa mulher. Então, por mais que às vezes pareça demorado, por mais que às vezes Deus não responda as nossas orações no tempo que nós achamos conveniente, Ele vai fazer justiça. Ele vai atender as orações daqueles que clamam dia e noite, daqueles que são persistentes. E uma coisa que eu queria destacar é que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos uma coisa e queremos a resposta para hoje, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo certo de nos responder, Ele sabe o tempo certo de nos conceder aquilo que nós pedimos, ou também de não nos conceder. A segunda coisa que eu queria destacar também é que nós devemos submeter a nossa vontade à sabedoria de Deus. Na oração do Pai Nosso, quando Cristo fala, seja feita a tua vontade, Ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Nós devemos fazer o mesmo, nós devemos seguir o modelo de Cristo. E outra coisa que eu queria destacar é que nossos pedidos não podem mudar a vontade de Deus. Na verdade, nós é que somos mudados quando oramos. Nós devemos depositar a nossa fé na vontade de Deus e nós devemos obedecer à vontade de Deus. Então, nessa questão da persistência, eu queria destacar com vocês essas três coisas: que Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o tempo correto de nos responder a oração. Deus, Ele sabe o que se passa em nossos corações, Ele sabe todas as nossas necessidades e Ele vai responder a nossa oração de acordo com a sua soberana vontade. A segunda coisa é que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, assim como Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. E a terceira coisa é que as nossas orações não podem mudar a vontade de Deus. Relembrando algumas coisas que nós já falamos sobre a oração, o importante relembrarmos é que a oração ela nos leva para perto de Deus. Nós estamos falando com Ele, nós estamos buscando uma comunhão mais íntima com Ele através da oração. Lá em Hebreus, nós lemos lá na nossa primeira conversa, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós devemos acreditar de todo o nosso coração, primeiro, que Deus ele está nos ouvindo atenciosamente. Segundo, que Ele pode nos atender. E terceiro, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós devemos ter fé em nossas orações. Outra coisa que eu queria que vocês guardassem é que
nós devemos pedir a Deus o que Ele espera de nós e devemos nos submeter à vontade dEle. E outra coisa muito importante que a gente já destacou nas outras nossas conversas é que nós devemos orar em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero relembrá-los que não é porque nós oramos em nome de Jesus que Deus vai atender as nossas orações da forma como nós queremos, no tempo que nós queremos. Nós devemos orar em nome de Jesus primeiro, porque é somente por meio de Cristo que nós podemos chegar perto de Deus. Quando Cristo morreu por nós naquela cruz, ele nos deu livre acesso ao Pai. Então é por isso que nós devemos orar em nome de Jesus. Segundo, nós devemos orar em nome de Jesus porque Ele é a nossa salvação. E terceiro, nós devemos orar em nome de Jesus porque Ele é o nosso mediador. Ele é a nossa ponte até o Pai. Depois você pega a sua Bíblia e leia lá João 14, 13 e 14, que você vai ver isso. Tá? Então, eu gostaria de destacar esses pontos acerca da oração para que você relembre essas verdades fundamentais da Palavra de Deus. Depois de nós relembrarmos esses pontos sobre oração que nós já conversamos, né, que foi a persistência e também algumas características da oração, eu gostaria de conversar com vocês agora a respeito também do nosso título da lição. Deus responde mesmo às nossas orações? Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Senhor ele é poderoso, Ele é soberano, Ele nos ama, então Ele sempre vai responder às nossas orações. O que eu gostaria também de destacar com você é que Ele responde às nossas orações, mas Ele nem sempre responde da forma que nós esperamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Isso está escrito lá na sua palavra, e por isso nós devemos submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Então, a primeira resposta que Deus pode nos dar às nossas orações, uma das respostas, na verdade, que Ele pode nos dar para as nossas orações é o não. Deus sabe de todas as coisas, Ele nos ama. Ele pode negar algo que lhe pedimos porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem um plano melhor para nós, né? Um dos textos que eu pedi para vocês lerem lá no início da lição é Atos 12, de 1 a 5. E lá no versículo 5, o escritor destaca que a igreja estava em incessante oração para que Deus colocasse fim à perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Mas olha só o que aconteceu. Naqueles primeiros versículos, nos relata que o quê? Que Tiago foi morto, Pedro foi preso e a perseguição não parou. Então Deus não respondeu à oração da igreja como ela pensava. Mas olha só as consequências dessa perseguição. Primeiro, que o evangelho se espalhou e chegou até os confins da terra, chegou até nós, até mim e até você. Tudo isso por causa da perseguição. Tudo isso porque Deus não respondeu às orações da igreja da forma que ela deveria, que a igreja gostaria que fosse respondida. Também lá em Lucas 22, 42, Cristo ele pede para que o Pai passe dele aquele cálice, né? Ele estava prestes a ser crucificado, ele sabia que iria morrer, ele pede a Deus que passe esse sofrimento dele. Mas Cristo se submete à vontade do Pai. Ele morreu, ele ressuscitou e através da sua morte, através do seu sofrimento, nós obtivemos a salvação. Então, uma das respostas que Deus pode dar às nossas orações é o não. A outra resposta que Deus pode nos dar às nossas orações é espere. Geralmente, quando a gente pede alguma coisa, a gente quer pressa, a gente quer ser atendido na mesma hora, mas Deus pode nos dar a resposta. Espere, se acalme, se aquiete. E nós temos pressa porque nós somos presos ao tempo. Nós sempre pensamos que não vai dar tempo, que tudo tem que ser resolvido com pressa, eu quero naquela hora.
mas Deus é eterno, ele não está preso ao tempo, e ele pode sim falar para você esperar, para você confiar, para você ter fé que ele sempre tem o melhor plano para você. Lá em João 11, nos versículos 3 e 6, João 11 ele relata um dos milagres de Jesus Cristo, que ele ressuscita Lázaro, um amigo que Cristo amava muito. Então, algumas pessoas chegam até Cristo e falam que Lázaro está bastante doente e ele está prestes a morrer. E Cristo é avisado, mas ele não vai na mesma hora ao encontro de Lázaro. Lá no texto, em João 11,6, fala que Cristo ainda demorou 2 dias onde estava. Então Lázaro morre. E quando Cristo vai até o encontro de Maria e de Marta, que eram as irmãs de Lázaro, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Então, o que parece ser uma insensibilidade do Senhor Jesus Cristo, o que parece ser uma demora, na verdade, Cristo, ele nesse episódio, ele estava mostrando que ele poderia também vencer a própria morte. Ele fala que, lá nesse trecho, ele fala que tudo isso ia acontecer para a glória do Pai. Então, nesse trecho, essa demora nos mostra o quê? Que também Cristo ele é a ressurreição e a vida. Ele pode vencer a morte. Tanto é que ele venceu a morte e através disso nós obtivemos a salvação. Então, Cristo ele não se demorou. Ele respondeu no momento certo e tudo isso para a glória do Pai, para mostrar o poder de Deus. Então, nesse episódio nós vemos que Cristo não é insensível aos nossos pedidos. Cristo não é insensível às nossas orações, mas ele pode pedir para que nós esperemos um pouco, para que nós aguardemos, para que nós confiemos nele, porque ele tem o melhor plano, ele tem a resposta certa, ele tem o momento certo. Deus nunca se atrasa, ele nunca dorme no ponto, ele sempre vai responder às nossas orações no momento certo. Bom, e a outra resposta que Deus pode dar às nossas orações é o sim. Nós já vimos que ele pode responder não, nós já vimos que ele pode pedir para que nós esperemos, e a outra resposta é sim. Lá em Atos 12, nós vimos que Tiago foi morto, Pedro foi preso, e Pedro ele esperava ter o mesmo destino que Tiago, ser morto. Mas a igreja orava incessantemente. O que aconteceu? No restante do capítulo, depois vocês dêem uma olhada lá, Deus envia um anjo e Pedro é libertado. Então Deus respondeu às orações da igreja. Então, Deus pode responder às suas orações? Eu gostaria de dar um último exemplo. Lá em Êxodo, quando o povo de Israel é escravo do Egito, no capítulo 3, no versículo 7, Deus fala a Moisés que viu a aflição do povo. Deus também fala a Moisés que ouve o clamor do povo, porque a servidão era muito dura. Então Deus vê o nosso sofrimento e ele ouve o nosso clamor. Deus conhece o nosso sofrimento. E aí, se você continuar a ler o livro de Êxodo, você vai ver que o povo, depois de 400 anos sendo escravo do povo egípcio, ele é liberto por Deus. Então, Deus responde às nossas orações? Ele responde às nossas orações porque ele vê a nossa aflição, ele ouve o nosso clamor, ele conhece o nosso sofrimento, as nossas necessidades e ele livra o seu povo. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Fico com Deus e até a próxima.